ausência de brilho, de cor na vida dessa pessoa. Mas você percebe que tem algo em cima da cabeça dele? Combina com a minha camisa? Não é sem propósito que eu vim de vermelho. Talvez você diga assim, na tempestade a gente tem que abrir o guarda-chuva. A gente tem que buscar a cobertura. Mas é o sangue de Jesus que é a nossa cobertura. Eu estou aqui pregando, vestido de vermelho, para dizer que quem vai me manter de pé é o sangue de Jesus. Então se vista de vermelho nesta noite também. Glória a Deus. Eu estava realmente com muita saudade de vocês. E aí acabou de chegar mais um casal de baiano aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei feliz. Fui vendo os irmãos, amigos. Estava com saudade de estar aqui com vocês. Entenderam a capa? Então só pela capa já dá para você entender o conteúdo. Você vai ler um livro de 80 páginas. 3 dias, no máximo. Ele tem apenas 8 capítulos. Ele vai falar com você, identificar a ansiedade. Vai identificar se você tem algum sintoma de ansiedade. E é interessante porque todos nós temos ansiedade, sabia? Você pode olhar, sem ser profeta, e dizer para quem está do teu lado: eu sei que você tem ansiedade. Pode afirmar. Por que, pastor? A pessoa pode se debater para um lado, para o outro, pode até balançar com a cabeça que não é, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? E Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a minha ansiedade. Lançando sobre ele toda a sua. Toda a sua ansiedade. Mas não termina assim, diz assim: porque ele tem cuidado de vós. Paulo vai dizer que também é um ministro, mas ansioso. A gente vai encontrar na Bíblia, e eu fui pesquisar isso, para falar com propriedade. Quantas pessoas na Bíblia, personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, com ansiedade? Vocês lembram de Ana? 7 anos, sofrendo afronta. E a ansiedade impedia a Ana de fazer a oração certa. Quando ela entendeu, ela se prostrou. Não importando o que o sacerdote dissesse, como disse, essa mulher parece estar embriagada. Ela falou: não, acabou as palavras. Meu coração está pesado. Meu coração está ansioso. E aí o sacerdote diz: vai em paz, e que o Senhor conceda conforme a tua oração. Ela recebe a palavra, é curada. No mesmo ano ela concebe o nosso grande juiz e sacerdote Samuel. Amém? Então vamos lá. Eu quero te convidar a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em 2 textos. Vamos começar pelo Velho Testamento. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu apresentar para quem não conhece a mulher mais linda do mundo. A minha bela e apaixonante Simone Veríssimo, minha pastora. Está aqui comigo. E também a minha cunhada Ana Lúcia, minha diaconisa, intercessora. Está aí. Glória a Deus. Bom é poder adorar o Senhor junto com a família, né? Eu profetizo que você e sua casa vão ter esse privilégio. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 3. Quem achou, diga amém. Eu vou ler, está aí, já exposto aí no Data Show, se você não achou, para a gente ganhar tempo. Porque só tem até, não sei que hora para pregar. Ô glória, eu gosto desse lugar. Deus falou aí agora, aleluia. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Deixa marcadinho aí na sua Bíblia, porque o que vai nos interessar, e eu vou repetir a última frase do verso 12. Irmãos queridos, igreja amada, ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador, e com Ele o perdão dos nossos pecados, nós, seres humanos, servos de Deus, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, só que nós às vezes somos ensinados de uma forma e nós não abrimos a nossa mente para a expansão do que a palavra de Deus quer nos dizer. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Se a gente levasse isso ao pé da letra, você não poderia mais sentir dor de cabeça. Sim ou não? Você é nova criatura, você nasceu de novo. Você não poderia mais ter sarampo, não poderia mais ter cachumba, não poderia mais ter problema de coluna, não choraria mais. Quem aqui depois que aceitou Jesus já chorou muito, mas de tristeza, por lutas, por dificuldades? Alguém além de mim? Olhe para o lado e fala assim: descobri que você é ser humano. Porque às vezes nós entramos numa bolha e achamos que por sermos servos de Cristo estamos isentos de problemas. Mas Jesus nos ensinou em João capítulo 16, verso 33: digo-vos essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis uma vida boa, sereis ricos e poderosos, ninguém poderá resistir vocês. É isso que Jesus falou? O que ele disse? No mundo tereis aflições, mas não termina assim. Ele diz: mas tende bom ânimo. Irmãos, só esse versículo aqui a gente ficaria aqui 1 hora falando dele, porque nós estamos inseridos no sistema mundo, e no mundo a gente vai ter aflições. Quantas pessoas você já ajudou e deram as costas para você? Alguém já passou por isso? Está no mundo. Você está no sistema mundo. Não que você não seja de Cristo, mas você está no sistema terra, mundo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sofrer aflição, a gente vai passar por tribulação. Mas Jesus diz assim: mas tende bom ânimo, recobre o ânimo, renove o seu ânimo, porque eu venci
venci o mundo. Ele está dizendo, eu sou o teu exemplo. Eu caminhei na terra como você. Eu fui caluniado, eu fui vituperado, eu fui colocado de lado, mas eu venci o mundo. Eu relutava até num complemento que as pessoas falam, né? Que eu falo assim, não está na Bíblia, mas a gente acaba falando, e vós vencereis. Para sintetizar, não está escrito, mas é como se Jesus dissesse, eu venci, você é capaz de vencer também. Amém? Então, já somos novas criaturas, mas a nossa velha natureza, ela é suscetível às circunstâncias que estão à nossa volta. Quantas vezes, agora você não levanta a mão não, por favor. Quantas vezes você não disse, se eu não fosse convertido, o velho homem já teria levantado. Já estava de pé atrás de você há muito tempo. Quando você falou isso, ele já estava de pé. Ele só estava tentando sugerir a você. Porque o inimigo, ele não entra na sua mente, mas ele pode sugestionar, ele sabe o que está acontecendo, e ele fica, vai deixar? Você é crente, mas é bobo. Se vinga. E passa rasteira também. Então, irmãos, às vezes a gente tenta pegar algumas palavras. Olha aí. Aleluia. Às vezes a gente tenta pegar algumas palavras e ficar repetindo elas para ver se vai dar certo. Irmãos, nós não acreditamos em confissão positiva. Nós temos fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. A gente para dizer, é uma das frases que eu mais gosto que está na Bíblia. Apesar de toda dificuldade, apesar de toda adversidade, apesar de toda luta, apesar de toda perseguição, com um caquinho de telha na mão, eu me levanto sempre e digo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O próprio apóstolo Paulo experimentou, como eu disse, tais sentimentos na sua vida cristã. Até o Senhor Jesus, depois você vai ler, lógico que guardado as devidas proporções, o próprio Senhor Jesus como homem, ele vai dizer assim, minha alma está triste até a morte. Quantos de nós já não passou por essa experiência? Aquele sentimento, você está vivo, mas por dentro você está morto. Eu já passei por isso. Foi por isso que eu escrevi esse livro. Porque Deus me deu essa oportunidade de estar no buraco, mas de sair do buraco para contar para todas as pessoas que eu puder encontrar. É possível sair. Você vai ler um livro em que você não vai ver termos técnicos, como eu falei, mas você vai encontrar um passo a passo que vai desmistificar algumas coisas, e você vai ver que é possível superar a ansiedade. Por isso esse nome, supera a ansiedade. Não é superando, não é você vai superar. É como uma ordem, supere a ansiedade. Está aqui a ferramenta para você superar a ansiedade. O terapeuta cristão, Gary Collins, ele diz assim, há uma distinção entre ansiedade normal, que é a reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída de acordo com as circunstâncias, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e de medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Porque se a gente pudesse traduzir ansiedade de uma forma bem clara, a gente diria assim, ansiedade é excesso de futuro. Você está aqui hoje, mas está pensando no boleto que vence amanhã, na conta de luz, no arroz que você fez uma porção hoje, tem que comprar amanhã, vai ficar esperando a promoção lá do mercado. Ansiedade é como, vou dar um exemplo aqui para vocês me acompanharem. É como você, marido, dizer para a tua esposa, amanhã é segunda-feira, eu estou de folga e eu vou te levar para o shopping. E eu estou, olha só, qual irmã que vai dormir essa noite ouvindo essa mensagem? Não vai dormir. 5 horas da manhã ela já está de pé, com cheiro de perfume exalando na casa toda,
a mesa do café está pronta e ela está sentadinha diante do ventilador porque está suando, transpirando. Aí o marido acorda assim: o que é isso, mulher? É porque nós vamos no shopping. Não, mas o shopping abre às 10. Não, mas já estou pronta. Ansiedade. Não é revelação, é conhecimento. É como você dizer para o seu filho: olha, você está estudando online, se esforça, que se você passar nesse ano de pandemia, no final do ano, eu dou aquela bicicleta. Todo dia o filho pergunta: já chegou? Já chegou, pai? Já passei? Já vou ganhar a bicicleta? Ansiedade. Qual de nós não tem isso? Qual de nós? Nós homens. De repente recebeu um dinheiro ou acabou de quitar o carro. Qual é o próximo passo? Comprar outro. Aí começa. Isso aqui é bom. Aí salva mais. Aí a conversa do bichinho é o quê? Carro. A mulher fala assim: filho, comida está na mesa. Vai vir de caminhão ou de carreta? Porque tudo é alusivo ao carro. É ansiedade disfarçada. Aí você não sabe, né? Quantos de nós não consegue dormir ou dorme demais? Não consegue comer ou come demais? Quantos de nós tem muito medo? Ou quantos de nós vive dando gargalhadas quando na realidade está com vontade de chorar? Ansiedade. Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 19 milhões de pessoas passam por crise de ansiedade. 19 milhões de pessoas, entre crianças, jovens, adultos e anciãos, homens e mulheres, empresários ou sem emprego, todos estão suscetíveis à crise de ansiedade, porque é isso que eu vim esboçar para os irmãos, porque ansiedade todos nós temos. Nós vimos aqui o primeiro texto que fala de uma ansiedade. O rei Josafá, ele entrou numa ansiedade porque vinha os inimigos contra ele, mas foi uma ansiedade controlada, uma ansiedade boa, porque como é que ele termina o verso 12? Eu disse para você guardar esse texto: porém os nossos olhos estão postos em ti. É como se você dissesse: eu sei que vem uma grande luta, eu sei que vem uma grande adversidade, eu sei que vem um grande vendaval, mas eu continuo olhando para o Senhor. Eu continuo crendo que o meu Redentor vive. Eu continuo crendo que sei que o meu Senhor é por mim. E 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque estou escondido na sombra do Onipotente. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Segundo texto, irmãos, está na carta de Paulo a Filipenses. Se você puder abrir comigo, capítulo 4, versos de 2 a 8. Filipenses capítulo 4, verso de 2 ao verso 8. Qual de nós, irmãos, não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, diante da violência que nos cerca, dos desafios que temos que assumir, ou mesmo diante das lutas pelas quais a igreja passa? Ninguém consegue parar outras aglomerações, mas como tentaram impedir a igreja de voltar a se reunir? Talvez você não tenha ciência disso, mas como a igreja sofreu ataque com relação a isso. E imagina os líderes, os pastores, como é que não estavam ansiosos por conta disso.
Quantas pessoas passando dificuldade, com a igreja fechada você não tem como ajudar. Mas as pessoas continuam passando por dificuldade. Quantas pessoas ficaram desempregadas nessa pandemia? Quantas pessoas passaram a depender de uma cesta básica quando eram mantenedores da ação social da igreja? Quantas pessoas? Imagina a ansiedade que isso gera. Quem não passa por isso? Vamos ler esse segundo texto aqui, Filipenses 4, 2 até o 8. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aqui a gente vai falar de uma ansiedade ruim, uma ansiedade que acometeu a igreja na cidade de Filipe. E Paulo identifica e manda nesse trecho da carta aos Filipenses para cuidar deste assunto. E aqui, lendo apenas esses versos, Deus me deu a graça de colocar aqui alguns tópicos que você vai encontrar mais esmiuçados no livro. Que é a primeira coisa para você se livrar da ansiedade, se livrar daquilo que causa ansiedade. Primeira coisa, irmãos, é identificar a causa do problema. Identifica o que tira você do eixo. Procure identificar o que tira a sua paz. Procure identificar o que tira você do seu normal. É a primeira coisa que nós temos que fazer. O que é que me faz comer demais? O que é que me faz comer de menos? O que é que me faz dormir muito? O que é que me faz não conseguir dormir? O que é que me faz ficar andando de um lado para o outro? O que é que me faz ficar em letargia? Não tem vontade de fazer nada. Esses extremos, irmãos, são indícios de ansiedade caminhando para a depressão. Estava conversando ontem com um pastor e ele falou: pastor, eu descobri que eu tenho crise de ansiedade. E ele confessou e falou: pastor, eu me desliguei dirigindo o carro, me desliguei, acordei, sendo conduzido para o médico. Eu falei: já é um estágio que tem paralisado muitos pastores. E eu falo dele no livro, que é a síndrome de burnout. Desliga a pessoa. Você não consegue mais fazer nada. Então, você precisa identificar a causa do problema. Aqui na igreja de Filipe, a causa da dor da igreja era a briga, a desavença entre Evódia e Síntique. Era a causa da ansiedade da igreja por conta da briga das duas irmãs. E o que Paulo faz? Paulo vai direto ao problema, vai direto ao ponto de tensão, não fica dando volta. Sábado passado nós estávamos na ordenação de pastores lá em Piratininga, e aí um irmão da igreja de Porto Novo comprou um livro. Aí tiramos aquela foto bonita, ele postou lá na sua página do Facebook, uma amiga viu, pediu o livro, e eu fui levar o livro para a pessoa, e a pessoa com vergonha de dizer que está ansioso, falou assim: isso aqui é para uma amiga.
Deus já tinha falado comigo, é para ela. Porque ela já deu o testemunho antes. Quando eu passei na frente, todo carro que passava, ela fazia assim, ó. Eu identifiquei ela de longe. Eu falei, a moça que eu tenho que entregar o livro, que eu não conhecia. E quando eu parei o carro, falou, espera aí que eu já volto. Esse livro aqui é para uma amiga. Aí postou lá. Postou, irmão, ela se entregou. No final da tarde ela postou assim, já estou quase acabando de ler o meu. Mas eu falei, mostrei para minha esposa, falei, mas ela não falou que era para amiga? Então, irmãos, uma barreira para a gente ser curado, para a gente resolver o problema, é não identificar ou não querer identificar o problema. Então você não fala nada, mas só olha para quem está do teu lado, como se você soubesse o que ele estava pensando. Olha para o lado, olha só para o lado, isso. Dá um negócio dentro da pessoa, o que será que ele está... Esse pastor está lendo pensamento. Não é, irmão. É conhecimento, eu passei por isso. Eu passei por isso, eu estou contando para você a minha história. Por qual caminho o Senhor me permitiu ir para eu chegar aqui hoje e poder dizer a você, você pode e vai sair desse caminho. Você pode ter uma vida com qualidade. Você pode. Porque a ansiedade, ela está imperando no mundo. E no Brasil, como eu disse, são 19 milhões de pessoas. E aumentando. Que a pesquisa já tem 5 anos. A pesquisa não está levando em consideração a pandemia. Eu imagino que na pandemia isso já aumentou várias vezes. Sabe por quê, irmãos? Minha esposa estava contando para mim algo que ela ouviu de alguém. Uma médica foi solicitada para dar uma entrevista. E ela falou assim, eu não tenho condições. Eu assinei hoje 6 atestados de óbito pela Covid e eu estou com Covid. Você imagina como é que os médicos estão? Desespero para sair de um plantão. Alguém aqui trabalha na área da saúde? Não é um desespero que está os hospitais? A gente está aqui lá de fora, quando precisa de um médico, ele diz, tem que me atender, tem que me atender. Eu estou passando mal, mas e eles que estão 24 horas lá dentro? Para um pouquinho e pensa nessas pessoas. Os próprios psicólogos e psiquiatras, que ouvem o dia inteiro os queixumes das pessoas e agora numa cadência ainda muito mais pesada, como é que eles saem do consultório? Precisando ser analisados. É verdade. Guarda essa informação que eu estou te dando, que ela é muito valiosa. Então identifica o problema. Pastor, como é que eu vou identificar o problema? Através da observação, através da reflexão, através da autoanálise, através da leitura bíblica, através do aconselhamento, a gente pode descobrir o que de fato nos preocupa. Quantas vezes numa conversa a gente identifica o problema do outro? Porque nós que estamos dentro do problema, não vemos que estamos no problema. Você quer ver um exemplo? Quem aqui percebe o crescimento dos filhos? Difícil, né? É difícil. Mas quando chega um amigo, uma amiga, diz, nossa, como esse menino cresceu. Aí você dá uma olhada e diz, porque você está ali todo dia. Você não percebe que o seu filho está crescendo. Que daqui a pouco, atrás dele vai nascer 2 asinhas. Hoje são 2 cotoquinhos. Aí daqui a pouco tá as asas, já está nervosa, né, mãe? Daqui a pouco ele faz assim, ó. Daqui a pouco ele diz, mãe, vou ali e já volto. Aí diz, meu Deus, como está indo alto. Volta, meu filho. Não é assim? O garoto só vai até o portão e volta. Daqui a pouco ele vai na padaria e volta. Daqui a pouco ele vai na casa do tio e volta. Daqui a pouco ele vai para a escola sozinho e volta. Daqui a pouco ele diz, mãe, vou na casa de fulano. Meu filho. Não é revelação, é conhecimento. Não é isso? Isso traz preocupação. O mundo está assim, meu filho, como é que vai ser meu filho? Às vezes, não é fácil fazer esse exercício da autoanálise, da reflexão.
de se observar e ver o quanto você está diferente, desculpe falar assim, para pior. Não é fácil fazer esse exercício, não é, mas esse exercício pode fazer muito bem para nós, se a gente fizer ele de forma adequada. A gente sabe muito bem, pode descobrir muito bem as causas da ansiedade, mas talvez você não saiba. E aí vai um conselho. Por favor, coloca aí Salmo 139, verso 23 e 24. Quando você não conseguir saber o que está causando dor, o que está causando estranheza em você, faz como fez Davi. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Verso 24 diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se eu fosse você, se está com a Bíblia aí, marca esse versículo, faz dele uma oração para hoje à noite ainda. Se você tiver coragem de fazer essa oração, Deus vai começar a tratar de você hoje. Se você pedir a Deus, Deus mostra-me se há em mim algum caminho mau, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar, sabe por quê? Porque Ele é o principal interessado em que você cresça na graça e no conhecimento dEle. Guarda esse verso para você fazer essa oração ainda hoje, antes de você deitar para dormir. Peça a Deus: Senhor, sonda-me, porque não tem ninguém melhor para mexer num produto do que o fabricante. Deus te conhece, Deus sabe como você está. Deus, ainda antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te chamava pelo nome. Seus pais, talvez, enquanto você estava sendo formada no útero, seus pais estavam discutindo: se for menina é João, se for menina é Joana, se for os dois, João e Joana. Mas Deus já sabia teu nome, teu endereço, sabia com quem você ia casar, sabia que você seria uma grande bênção, sabia que você seria um potencial nas mãos dEle. E talvez você tenha, por permissão dEle, como Márcia falou aqui, você tenha se desvirtuado, mas Deus tem um propósito na tua vida, e o propósito de Deus é que você não viva ansioso. O propósito de Deus é que você possa até ter ansiedade, mas saiba dominar e vencer a ansiedade. Então, o primeiro passo: identifica o que causa o problema. Aleluia. Segunda coisa, se identificar o problema às vezes é difícil. O segundo passo se torna muito necessário: considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Como é difícil a gente caminhar sozinho. A gente precisa da ajuda de alguém. E a Bíblia já nos orienta: melhor é serem do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, considera a ajuda de um irmão em Cristo. Procura o teu pastor, teu líder de célula, o líder da sua rede. Abre o coração e diz: olha, está difícil para mim, eu estou precisando me desabafar. Talvez a pessoa não tenha nada para te dar, mas tem os ouvidos, tem o joelho para orar. Quantas vezes as pessoas entram no meu gabinete, a pessoa não sabe, mas o meu coração está fervilhando e eu estou pensando: meu Deus, o que eu vou falar? A pessoa pensa: meu Pai na glória. Aí o Senhor diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu me peguei cantando essa canção um dia desse. Eu falei: dá trabalho descansar, não é Deus? Deus disse: está vendo? O teu trabalho é descansar. Faça força para descansar no Senhor, porque o trabalho verdadeiro é dele. Quem age é ele, quem faz é ele, quem fala é ele, quem traz é ele, quem leva é ele, quem sustenta é ele, quem abate é ele, quem exalta é ele. É tudo dele, tudo por ele, tudo para ele, para a glória do nome dele. Aleluia.
Aleluia!